Quem sou eu pra que o grande receba? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes, amadas irmãs. Mais um dia, 26 de agosto. Graças ao Senhor, programa Mães Amorosas todos os dias, de domingo a domingo. Graças a Deus por esse privilégio. Graças a Deus por estarmos aqui todos esses dias, contando com a audiência de todas as nossas irmãs, as nossas ouvintes. Então, vamos iniciar o programa com Provérbios. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios, capítulo 22, versículo 3. Temos como título hoje, Fugir e Seguir. Na adolescência, é comum um jovem começar a desenvolver algum tipo de vício pela influência do grupo de amigos com quem anda. Ao provar qualquer coisa imprópria, ele sempre se julga forte o suficiente para não se deixar dominar por ela, porém, na maioria dos casos, ele é dominado. A Bíblia nos ensina a nos abster de toda forma de mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Ao jovem Timóteo, Paulo aconselha fugir das paixões da mocidade e não enfrentá-las. Além de fugir, Timóteo tinha de tomar uma atitude positiva, que é seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. 2 Timóteo 2:22. Paulo nos encoraja a desvestir o nosso velho homem, isto é, deixar a nossa antiga maneira de viver e vestir o novo homem com a sua nova maneira de vida. Se continuarmos a viver em um ambiente saturado de impurezas, lascívia, obscenidades, cobiça, como esperar um resultado diferente se não obras da carne? Mas se vivermos em um ambiente saudável com os nossos companheiros da fé, ouvindo e falando palavras da graça, sempre cheios do Espírito, o resultado será fatalmente produzir o fruto do Espírito. O reino será o nosso galardão. Amém. Amanhã estaremos de volta e contamos com a audiência de todas vocês, queridas ouvintes. Bom dia. Olá, criançada! Isaac, o Senhor Jesus já acordou? Já acordou. Ele está comigo desde bem cedinho. Vamos fazer a imersão nessa terça-feira!
Alimento Diário. Série Vida e Edificação. Autoria Pedro Dong. Leitura Márcia Girlânia. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Invocando profundamente. Amém, amadas. Jesus é o Senhor. Hoje vamos ler o Alimento Diário, terça-feira. Leitura bíblica, Atos 2, do 1 ao 13, do 34 ao 36. Ler com oração. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso está em Atos 1:8. Título da leitura: O Espírito Santo dá poder à igreja. Amém. Ontem vimos que os judaizantes queriam anular a cruz de Cristo, pois, voltando às tradições da lei, não sofreriam mais perseguições dos que estavam no poder. Essa sempre foi a estratégia de Satanás, porque isso anularia toda a obra de Deus. Adentraremos novamente no livro de Atos dos Apóstolos, no qual constatamos que a igreja começou de forma pura. No início, todos tinham liberdade no espírito. Não havia nenhum dos vícios da prática da lei. Pedro, juntamente com os 11 apóstolos, foi fiel em falar da morte e ressurreição de Cristo, e ousado em dizer aos líderes judeus que eles foram os responsáveis pela morte de Cristo. O papel do Espírito Santo, no primeiro capítulo de Atos, era dar poder à igreja. A partir da morte e ressurreição de Cristo, começou a atuação forte do Espírito Santo na igreja e por meio dela. Primeiramente, esse poder foi dado para gerá-la, mas também para executar a obra de Deus, possibilitando a igreja multiplicar-se, expandir-se, levando vida para toda a terra. Amém. O propósito de Deus não estava restrito somente a Jerusalém, Judeia ou Samaria. A igreja não se resume apenas aos judeus que creram no Senhor. Oh, glória, né? Mas também deve incluir todos os gentios que creram no Senhor. Por isso, os que praticam o viver da igreja são testemunhas, a fim de que o evangelho se expanda por toda a terra. O dia de Pentecostes foi um grande episódio em que o Espírito Santo foi derramado e distribuído em forma de línguas sobre os 120 galileus em Jerusalém, que oravam e aguardavam por esse momento. Todos eles perderam o medo e foram ousados em pregar o Evangelho. Cada um começou a falar em línguas diferentes, porque em Jerusalém havia muitos judeus de outras regiões que falavam idiomas variados. Isso está em Atos 2, do 1 ao 13. Na ocasião, Pedro discursou, mas não trouxe em suas palavras itens da dispensação da lei, como a circuncisão e a continuidade da prática da lei de Moisés. Oh, Senhor Jesus! A morte e a ressurreição de Cristo eram o tema principal de sua pregação. Como vimos mesmo sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou. Amém! Rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Amém! A partir da morte e ressurreição de Cristo,
tudo mudou. Não era mais a dispensação da lei, era a dispensação da fé. Quem cresce no nome de Jesus participaria do poder do Espírito Santo para viver a nova dispensação da graça. Ó Senhor Jesus, essa mudança de dispensação tem por objetivo entronizar Cristo, fazê-lo encabeçar todas as coisas. Para Cristo ser entronizado como Rei, ele precisava morrer e ressuscitar. Pedro então prossegue. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouves. O dia de Pentecostes foi uma situação extraordinária. O Espírito Santo foi derramado para gerar a igreja e dar-lhe poder, a fim de que Deus cumpra sua vontade. Mas o Espírito Santo opera agora? Em nossos dias, ele opera na igreja por meio da palavra. Por isso, este versículo de Atos é tão importante para nós. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. O caminho é perseverar diariamente, não vivendo de picos, obtidos de alguns episódios especiais, como o dia de Pentecostes. Ali Deus concedeu o seu Espírito de forma extraordinária, mas perseverar na comunhão da palavra dos apóstolos deve ser algo constante. Para isso, hoje Deus nos deu ferramentas, como a imersão na palavra e os gritos de guerra. Perseveremos diariamente em manter a constância no poder do Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Bom desfrute. Até a próxima. Tua sã palavra chove sobre mim. Bom dia, queridas irmãs, amadas ouvintes. Bom dia também aos varões que ouvem o nosso programa junto com as suas esposas. Deus abençoe a família de vocês. Estamos remindo o nosso tempo porque os dias são maus. A palavra do Senhor tem nos guardado, né? Creio que a vocês também. Então sejam bem-vindos, fica com a gente até o final. Nós temos muita palavra para você. Vamos então começar a nossa leitura de hoje com o versículo 1 João, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Seguir a verdade em amor. Quando nos esvaziamos de nossos conceitos e praticamos a imersão na palavra, seguimos a verdade em amor. Essa verdade não é uma verdade teológica e doutrinária que gera discussões e discordâncias. Essa verdade é produzida na esfera do amor, como nos diz Efésios 4, versículo 15. Fazendo a imersão, tornamo-nos obedientes à palavra e não somente a ela, mas também obedientes a Cristo. Seguindo a verdade em amor, edificaremos o corpo de Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, versículo 16. Aqui a palavra consolidado significa entrelaçado, que por sua vez é a mesma palavra para coalescido. A edificação não é uma mera construção, mas é algo que Deus produz pelo entrelaçamento de amor. O amor não é uma habilidade humana, mas é algo que vem de Deus, pois Deus é amor. Na imersão na palavra profética, conecto-me com Cristo e recebo o amor de Deus. Você já deve ter percebido que seu amor é limitado. Esse amor não é o amor verdadeiro. Logo, como não temos a habilidade natural infinita de amar as pessoas, precisamos buscar esse recurso lá no alto. Do alto recebemos graça, verdade, luz, mas em essência recebemos
amor também. Nas ruas, quando nada funciona e apelamos para os céus, Deus nos dará uma só coisa, o amor ágape. Pela imersão, o amor ágape encherá nosso coração e alcançaremos as pessoas com o amor de Deus. Quando amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor é em nós aperfeiçoado, como nos disse 1 João, capítulo 4, versículo 12. Durante 20 séculos da história da igreja, Deus tem enviado seu amor como recurso. Todavia, durante todo esse tempo, a igreja não soube usar esse amor para entrelaçamento. Então, o amor de Deus não foi aperfeiçoado. Mas chegou a hora de a igreja em Filadélfia aperfeiçoar esse amor por meio da imersão na palavra profética. A imersão gera a obediência a Cristo, levando-nos às ruas, cheios do amor de Deus, para orar pelas pessoas. Assim, ao perguntarmos às pessoas, posso orar por você? Elas perceberão o amor verdadeiro. Certa vez, uma mulher foi abordada na rua e pediu, ore pelo meu filho. Ele entrou nas drogas, estou desesperada, não sei mais o que fazer. O irmão orou, ela agradeceu e disse, eu falei do meu problema para muitas pessoas, mas ninguém se preocupou. Você foi o primeiro a se preocupar com ele. O que é isso? Isso é amor e compaixão. Ao usarmos o amor de Deus para ajudar as pessoas, ele é em nós aperfeiçoado, consolidado e coalescido, assim como os melhores tecidos, cujos fios são bem compactados e ajustados. Deus nos tem ajustado por meio de seu amor. Ele não quer que nos apoiemos em nossa habilidade natural para amar as pessoas, mas deseja que busquemos lá no alto esse recurso. Somente quando ele derrama seu amor em nós, somos entrelaçados. Buscamos esse amor, não apenas para pregar o Evangelho, mas também para a nossa vida pessoal. Como está seu casamento? Você tem seguido a verdade em amor em seu casamento? Ele está cheio de realidade e verdade? Está produzindo tecido de amor ou você apenas aprendeu a contornar a situação e a conviver com seu cônjuge dando jeitinhos? Se você deseja ter um casamento entrelaçado no amor de Deus, pratique em casa a imersão na palavra. E no serviço da igreja, será que tem se entrelaçado em amor ou apenas usa suas habilidades para servir bem? Você pode ter produzido um serviço excelente, mas não produziu um tecido de amor. Talvez não encarregue determinado irmão para uma tarefa porque ele tem temperamento difícil ou não tem habilidade. Dessa forma, vai servindo com seus jeitinhos para fazer tudo à sua maneira. Amados, Deus nos deu um caminho para mudar nossa vida e produzir o tecido de amor sem apelar para a nossa maneira própria, a imersão na palavra. Você pode imergir no trabalho, durante o cafezinho, em casa, realizando atividades domésticas. De alguma forma, o Senhor irá usá-lo para suprir outras pessoas do amor de Deus. O Senhor quer levar a igreja para outro nível. Ele quer levar-nos a viver em verdade e realidade para não sermos surpreendidos no tribunal de Cristo. Portanto, busquemos encher-nos do amor de Deus a fim de ser ajustados e consolidados como o corpo de Cristo para produzir o tecido de amor, como nos diz Efésios capítulo 4, versículo 16a. Ajudemo-nos mutuamente a fazer a imersão na palavra para vivermos na realidade do amor. Assim, naquele dia, todos seremos chamados eleitos e fiéis. De tudo até a própria vida, a fim de resgatar-te para mim. Sou Deus, mas vim no
tempo e encarnado, intenso sofrimento aqui provei, meu sangue no madeiro derramado, por ti ao Pai amado apresentei. É pela graça a salvação perfeita, eterna redenção. Bebi o cálice da ira amargo, fui imolado para teres perdão. Chegamos agora à nossa leitura bíblica de hoje. Vamos ler Jó, capítulos 20, 21 e 22. Então Zofaro, Naamatita, tomou a palavra e disse: visto que os meus pensamentos me impõem resposta, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o meu espírito me obriga a responder segundo o meu entendimento. O júbilo dos ímpios é breve. Versículo 4. Será que você não sabe que desde todos os tempos, desde que o ser humano foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Ainda que a sua presunção chegue aos céus e a sua cabeça atinja as nuvens, como seu próprio esterco, ele apodrecerá para sempre. E os que o conheceram perguntarão: onde está ele? Voará como um sonho e não será encontrado. Será afugentado como uma visão da noite. Os olhos que o viram não o verão mais. E o lugar onde ele estava não o verá outra vez. Os seus filhos procurarão aplacar os pobres. E com as suas mãos ele lhes devolverá os seus bens. Ainda que os seus ossos estejam cheios do vigor da sua juventude, esse vigor se deitará com ele no pó. O mal é veneno. Versículo 12. Ainda que o mal seja doce na sua boca, ele o esconda debaixo da língua, e o saboreie e não o queira largar, mas o retenha em sua boca, o fato é que a sua comida se transformará no seu estômago, será veneno de cobra no seu interior. Engoliu riquezas, mas terá de vomitá-las. Deus o obrigará a lançá-las de seu ventre. Sugou o veneno de cobra, a mordedura da víbora o matará. Não se deliciará com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverá o fruto do seu trabalho e não o engolirá. Do lucro dos seus negócios não tirará prazer nenhum, porque oprimiu e desamparou os pobres, roubou casas que não construiu. Por não haver limites à sua cobiça, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Nada escapou à sua cobiça insaciável. Por isso a sua prosperidade não durará. Na plenitude da sua riqueza ficará angustiado, toda a força da miséria virá sobre ele. A ira de Deus sobre o ímpio, versículo 23. Para encher-lhe a barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele. Se fugir das armas de ferro, uma flecha de bronze o atravessará. Ele arranca a flecha das suas costas, e esta vem brilhando com o seu fel, e o pavor tomará conta dele. Todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros. Um fogo não aceso por mãos humanas o consumirá, e devorará o que ficar na sua tenda. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As riquezas da sua casa serão levadas embora, como água serão derramadas no dia da ira de Deus. Esta é da parte de Deus, a sorte do ímpio. Esta é a herança decretada por Deus. Resposta de Jó. Será que é do homem que eu me queixo? Versículo 1. Então Jó respondeu: ouçam com atenção as minhas palavras. Seja esta a consolação que vocês me trazem. Tenham paciência, e eu falarei, e havendo eu falado, poderão zombar de mim.
Será que é do homem que eu me queixo? Não tenho motivo para ficar impaciente? Olhem para mim e fiquem pasmos e ponham a mão sobre a boca, porque só de pensar nisso fico apavorado e sinto um calafrio passar pelo meu corpo. Os maus cantam e se alegram. Versículo 7. Como é que os ímpios continuam vivos e envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Os seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes diante dos seus olhos. As suas casas têm paz, estão livres do medo, e a vara de Deus não os fustiga. Os seus touros geram e não falham. As suas novilhas têm a cria e não abortam. Deixam suas crianças correr como um rebanho. Os seus filhos saltam de alegria, cantam com tamborim e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Passam os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. E são esses os que se dirigem a Deus dizendo: deixa-nos em paz, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E o que ganhamos se lhe fizermos orações? Vejam que não provem deles a sua prosperidade. Longe de mim o conselho dos ímpios. Que Deus castigue os ímpios. Versículo 17. Quantas vezes se apaga a lâmpada dos ímpios? Quantas vezes lhe sobrevém a destruição? Quantas vezes Deus na sua ira os faz sofrer? Quantas vezes são como a palha diante do vento e como a poeira que é levada pela tempestade? Vocês dizem que Deus reserva o castigo do perverso para os filhos dele, mas é o perverso que Deus deveria punir para que o sinta. Seus próprios olhos devem ver a sua ruína, que ele beba do furor do Todo-Poderoso, porque depois de morto e acabada a contagem dos seus meses, que interessa a ele a sua casa? Será que alguém pode ensinar algo a Deus? A ele que julga os que estão nos céus? Ou morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e os ossos repletos de tutano? Outro, ao contrário, morre com o coração cheio de amargura, não havendo provado bem. Juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. Vocês querem me consolar com palavras vazias? Eis que eu conheço os pensamentos de vocês e os planos injustos que fazem para me prejudicar. Porque vocês perguntam: onde está agora a casa do príncipe? E onde ficou a tenda em que moravam os ímpios? Será que vocês nunca interrogaram os que viajam? E não levaram em conta suas declarações que o mal é poupado no dia da calamidade e é socorrido no dia do furor? Quem lhe jogará na cara o que ele fez? Quem o fará pagar pelo que fez? Finalmente é levado à sepultura e sobre o seu túmulo se faz vigilância. A terra do vale que o cobre é leve. Todos os homens o seguem, assim como são inumeráveis os que foram adiante dele. Como então vocês querem me consolar com palavras vazias? Nas respostas de vocês, só há falsidade. Terceiro diálogo, terceira fala de Elifas. Você cometeu muitos pecados. Capítulo 22, versículo 1. Então Elifas, o temanita, tomou a palavra e disse: pode o homem ser de algum proveito para Deus? Não. O sábio só é útil a si mesmo. Será que o Todo-Poderoso tem interesse em que você seja justo? Será que ele tem algum lucro se você for perfeito em todos os seus caminhos? Ou será que é por causa do seu temor a Deus que ele o repreende ou entra em juízo contra você? Não é fato que é grande a sua maldade e incalculável a sua iniquidade? Porque sem motivo você exigiu penhores do seu irmão e despojou das roupas os que estavam seminus. Você não deu água ao cansado e ao faminto você se recusou a dar o pão. A terra pertencia ao homem poderoso e só os privilegiados moravam nela. Você despediu as viúvas de mãos vazias e os braços dos órfãos foram quebrados.
Por isso você está cercado de laços e repentino pavor toma conta de você. Está submerso por trevas que impedem você de enxergar e pelas águas transbordantes que o cobrem. Você quer seguir os iníquos? Não está Deus nas alturas do céu? Olhe para as estrelas mais altas. Que altura! E você diz, o que é que Deus sabe? Será que Ele pode julgar através da densa escuridão? Grossas nuvens o encobrem de modo que não pode ver. Ele só passeia pela abóbada do céu. Você quer seguir a rota antiga que os iníquos percorreram? Esses foram levados antes do tempo. Uma torrente arrastou seus alicerces. Diziam a Deus, deixa-nos em paz. E perguntavam, o que pode fazer-nos o Todo-Poderoso? Contudo, foi Deus quem encheu de bens as casas deles. Longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos veem a destruição deles e se alegram. O inocente zomba deles, dizendo, na verdade, os nossos adversários foram destruídos e o fogo consumiu o resto deles. Reconcilie-se com Deus. Portanto, reconcilie-se com Deus e vive em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda a injustiça e lançar ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Você fará oração e Deus o ouvirá. E você pagará os seus votos. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem-sucedida e a luz brilhará em seus caminhos. Se forem humilhados, você dirá, para cima, e Deus salvará o humilde. Livrará até o que não é inocente. Sim, será libertado, porque você tem as mãos limpas. Então, aqui, a terceira fala de Elifaz, né? Dando a entender que Jó precisa se limpar, né? Precisa ver aonde ele está pecando, né? E se arrepender diante do Senhor, né? Que essas palavras sejam também luz para nós, né? Que nós possamos ver se realmente o Senhor tem algo contra nós, né? Eu acho que sempre é bom a gente estar buscando diante do Senhor. Senhor, olha o meu coração, você tem algum caminho mau, Senhor? E guia-me pelo caminho certo, né? Esquadrinha os meus pensamentos. Até eu vou deixar vocês com esse hino no final da leitura da irmã Lene, tá bom? Fiquem agora com a irmã Lene, que dá continuidade ao roteiro de hoje, tá bom? Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã Vera, queridas ouvintes. Continuando com a leitura bíblica, hoje vamos ler Salmos capítulo 40, versículos 11 até 17, Provérbios capítulo 22, versículos 2, 3 e 4, e iniciando hoje a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 até 11, começando com Salmos. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça. E o coração desfalece. Aprasa-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da tua vergonha aqueles que me dizem, bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja
engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Agora Provérbios, capítulo 22, versículos 2, 3 e 4. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Versículo 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Agora, iniciando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à Igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmo a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Amanhã terminaremos o capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se é certo que me encobrirão todas as trevas, e a noite for a luz à minha volta, se me esconder não conseguirei, pois a noite para ti, Senhor, é como o dia, soberano és. Leva-me ao rio que do trono de Deus flui, rios que curam, vivificam, restituem a todo homem que sedento vem estar, águas de vida que alívio vem me dar. Mostra
Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: a demonstração prática do amor. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Salmo 23, de 1 a 4, é uma profecia acerca de Cristo como nosso pastor em ressurreição. Os que apacentam e pastoreiam o rebanho de Deus deveriam considerar essas palavras como sua fonte de inspiração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Pastorear e apacentar os filhos de Deus é a demonstração mais prática de amor pelo Senhor. Como é lamentável ver alguns irmãos fazendo o trabalho do inimigo de Deus, matando espiritualmente os irmãos, roubando o desfrute deles e destruindo o santuário de Deus, isto é, a igreja de Deus, a qual tem sido edificada em meio a tantas dificuldades e sacrifícios. Se você diz que ama o Senhor, então demonstre isso, pastoreando e apacentando os filhos de Deus. Senhor, dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Tu és esse bom pastor, e nas tuas mãos nada nos falta. O Senhor é quem nos faz andar pelos pastos verdejantes, é que dá refrigério para nossa alma. E nós queremos, ligados a Ti, também saciar o interior dos nossos irmãos com a Tua palavra, com a Tua vida. Senhor, usa-nos como um canal para Ti, que sejamos também esses pastores que cuidam das ovelhas do Senhor. Ó Senhor Jesus! Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa a nossa querida irmã intercessora Terezinha Soares dos Santos. Seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia a todos os irmãos. Cumprimento a todas com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nesta manhã eu quero deixar um versículo para meditação. O amor é o dom supremo. 1 Coríntios, capítulo 13. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. Ó Senhor Jesus, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo
profecias desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Senhor, trabalha nos corações, Senhor. Trabalha nos corações de cada ouvinte. Senhor Jesus, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Senhor, nós precisamos de exercitar esse amor incondicional. Mas para isso o Senhor precisa trabalhar no coração de cada um de nós. Trabalha, Senhor, no coração de cada ouvinte. Entra nas famílias, Senhor, e trabalhe no viver conjugal das famílias, relacionamento também entre os pais e os filhos. Ó Senhor Jesus, nós queremos ser trabalhados por Ti. Remove as impurezas que há em nosso interior, para que nós ganhamos mais da Sua vida, para que a Tua vida possa permanecer em nós, para que nós também venhamos ser usados como canal nas mãos do Senhor. Como canais, poderemos ser úteis nas mãos do Senhor. Poderemos Te expressar no nosso viver familiar, no trabalho, os que estudam lá, seja faculdade, colégio onde trabalha, onde quer que esteja. Qualquer que seja o local de trabalho, que nós possamos te expressar dentro de um mercado, Senhor Jesus, dentro de um ônibus, dentro de um metrô, na fila de um banco, dentro de um posto de saúde. Ó Senhor Jesus, aonde quer que nós estivermos, nós podemos expressar o Senhor por meio da Tua palavra, porque é a Tua palavra que faz a obra. Não somos nós somos somente canal, usados por Deus para expressar o Senhor, expressar essa vida que o Senhor tem para nos dar. O Senhor disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Senhor Jesus, concede para todos nós, para cada ouvinte, a minha família também eu te peço, Senhor. Abençoa meu lar, abençoa meu esposo, meus filhos, a minha vida. Abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã. Abençoa todos aqueles que um dia creram no Senhor e aqueles que ainda crerão. Ó Senhor Jesus, esteja alcançando cada coração, Senhor, para que se complete o número dos escolhidos e o Senhor possa voltar. Amém. Meu Senhor me guia sempre, que mais posso desejar? Com mercê me tem guiado, dele posso duvidar, mas perfeita gozo infinito e divina proteção, assim nele permaneço em qualquer situação, assim nele permaneço em qualquer situação. Meu Senhor